Tem um Haze por aí? É necessário. Mais do que nunca. É necessário você vai um precisar tomar um Haze agora. Olha só que interessante essa questão do discurso, né? A construção da frase, criando uma necessidade, né? Gerando um sentimento de que o suplemento seria algo basicamente heróico, né? Você precisa do Haze, é necessário o Haze agora, cadê o Haze? Mas vamos continuar aqui pra gente observar o que ele promete diante do efeito ergogênico do Haze. Afinal de contas, é treino de perna. E eu costumo dizer o seguinte, pessoal, presta atenção. Pré-treino tem algumas finalidades no seu corpo. Trabalha muito, tem um dia puxado. Talvez o pré-treino seja a solução para reenergizar o seu corpo e te manter disposto para treinar, arrancar aquela preguiça. Tem dificuldade de focar no treino? Tem dificuldade de aumentar a sua concentração? Pois bem, o pré-treino melhora a sua foco, melhora a sua concentração. Gostaria de ter um pouco mais de vasodilatação, ver os vasos sanguíneos distribuindo nutrientes para o corpo todo? Existem ingredientes ativos no Haze que aumentam a vasodilatação. E é muito importante você entender que um pré-treino como o Haze, ele tem uma substância chamada beta-alanina que aumenta a sua resistência física. Ou seja, você fica mais resistente. Então, basicamente, ele prometeu mais foco, vasodilatação e resistência. E é importante que a gente vá até o site e confirme se realmente os ingredientes que contém no Haze proporcionam esses efeitos ergogênicos. Observando para o rótulo do Haze, a gente encontra beta-alanina, cafeína, tirosina, taurina e arginina. A cafeína, por exemplo, é uma substância que funciona, ajuda a retardar a fadiga mental, diminuindo a percepção subjetiva de esforço, bloqueando os receptores de adenosina no cérebro, e com isso você consegue executar mais repetições, prolongar o tempo do exercício e fazer de uma maneira mais eficiente. Então sim, é uma substância benéfica que realmente tem comprovação. A beta-alanina também é uma substância válida a ser utilizada porque ela ajuda a formar a carnosina intramuscular, e essa carnosina, que no caso ajudaria a retardar a fadiga em exercícios de 30 segundos até 10 minutos de duração. Porém, a beta-alanina não é uma substância que você toma de forma aguda e logo você vai colher o benefício como efeito da cafeína, que atinge o pico na corrente sanguínea em uma hora. É diferente. A beta-alanina você suplementa para ajudar a formar carnosina ao longo do tempo, assim como a creatina. Você vai tomando ela todos os dias de forma crônica e não aguda. Então, levar em consideração a beta-alanina como pré-treino seria, no caso, um efeito placebo. Mas muitas marcas utilizam justamente pelo efeito colateral, que é a parestesia, aquela coceira, aquela pinicação que traria uma sensação de o pré-treino bateu. Então, seria mais um efeito psicológico do que o próprio efeito da beta-alanina ou da carnosina. Então, talvez seja mais interessante você utilizar a beta-alanina de forma isolada do que como um pré-treino, até porque a quantidade da dosagem da beta-alanina é de 3,2 a 6,4 gramas para realmente ser eficiente. E no caso, a dosagem do pré-treino é de 2.000 miligramas de beta-alanina. É claro que você pode dobrar, mas daí não seria muito viável, né? Porque você estaria dobrando também a quantidade de cafeína e aí você precisa isolar cada uma para ter uma maior aplicabilidade e assertividade na conduta e na prescrição. Já a taurina, a arginina e a tirosina, a gente não tem evidência científica de que essas substâncias seriam capazes de auxiliar ou na vasodilatação, como é o caso da arginina, porque ela é oxidada, tampouco a taurina ou a tirosina em relação a auxiliar a recuperação muscular, retardar a fadiga. A gente não encontra benefício em desempenho físico, tanto aeróbico quanto anaeróbico. Então, basicamente, dessas substâncias que foram comentadas, somente a beta-alanina e a cafeína funcionam. E, pensando em pré-treino, a cafeína já atenderia muito bem os requisitos, e tanto é que ela é a base de todo o pré-treino. Então, quando for escolher um pré-treino, talvez seja mais interessante você optar pela cafeína, que é o que realmente funciona.